Olá, gente. Vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje falaremos sobre análise sintática, certo? A sintaxe quando nós escrevemos ou falamos, fazemos uso de duas habilidades básicas relativas à linguagem. Nossa capacidade de selecionar as palavras e a nossa capacidade de combinar essas palavras de acordo com as regras próprias do nosso idioma, porque na fala nós utilizamos as regras, né? Então, esse conjunto de regras de combinação das palavras, damos o nome de sintaxe, certo? Damos o nome de sintaxe. A sintaxe, ela estuda as palavras que se combinam para formar as orações e as classificações das orações que se combinam para formar um período, tá? Então, primeiramente, nós iremos estar trabalhando as palavras. Elas, às vezes, uma palavra, um conjunto de palavras, elas passam a exercer uma função específica, certo? Dentro da oração, tá? É o que nós chamamos de função sintática. Cada palavra exerce uma função sintática dentro da oração. Pode ser um sujeito, pode ser um predicado, um objeto, um adjunto adverbial, um agente da passiva, um predicativo, um adjunto adnominal, um complemento nominal, um aposto ou um vocativo, certo? Mas nós hoje trabalharemos o que nós chamamos de sujeito. Sujeito é o ser de que se diz alguma coisa. O sujeito é quem sofre ou quem pratica a ação. Ele é o elemento com o qual o verbo estabelece uma concordância, certo? Quem praticou a ação? Para eu determinar quem é o sujeito, eu devo fazer uma pergunta ao verbo. Quem praticou a ação, certo? Quem realizou a ação, tá? Então, quando tem um único núcleo, ou seja, quando só tem uma palavra principal, nós dizemos que esse é um sujeito determinado simples. Sempre que eu consigo identificar o sujeito, eu digo que ele é determinado. E se é um único só sujeito, como por exemplo, Maria fez sua lição. Quem fez a lição? Maria. Então é só uma pessoa realizando uma ação. Então é um único núcleo. Então eu digo que é um sujeito simples. No caso do sujeito determinado composto, nesse caso nós temos mais de um núcleo, dois ou mais núcleos. Por exemplo, Eric e Maria realizaram a lição. Quem foi que realizou a lição? O Eric e a Maria. Então, nesse caso, nós temos dois sujeitos, né? Dois núcleos. E aí eu digo que ele é um sujeito composto, tá? Nós temos também o sujeito determinado oculto e o sujeito indeterminado. Ele é oculto, apesar de não aparecer. Por que eu digo que ele é determinado? Porque apesar dele não aparecer explicitamente na frase, certo? Você não percebe ele explicitamente na oração, mas ele pode ser reconhecido facilmente pela desinência do verbo ou pelo contexto em que a oração é empregada, tá bom? Por exemplo, como aceitaremos a existência de vida em outro planeta?
Ora, como aceitaremos? Vejam bem. Então, o verbo concorda com a terceira pessoa. Então, como nós aceitaremos. Tá fácil identificar. Embora ele esteja oculto, mas facilmente ele pode ser encontrado, tá? Já no indeterminado, é uma oração, tem sujeito indeterminado, quando a pessoa que fala ou que construiu a frase, ele não quer ou talvez não possa fixar a exatidão do sujeito, como na frase: dizem que pintar é uma boa distração. Dizem. Eu não posso identificar aí quem foi que disse, certo? Então, ele é indeterminado. Alguém praticou, mas eu não consigo saber quem foi que disse, certo? Ontem quebraram os vidros da biblioteca. Alguém quebrou esses vidros. No entanto, nós não podemos identificar quem são os autores da ação, tá? Existe também